Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 238 e recebemos a professora Flávia Rios para uma conversa sobre o conceito de pardo. Flávia Rios é socióloga, trabalha na Universidade de São Paulo, é bolsista de produtividade do CNPq, doutora pela USP com estágio em Princeton, foi diretora do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da Federal Fluminense, trabalhou também na Universidade Federal de Goiás. Ela é fundadora do Grupo Negra e coordenadora do grupo de pesquisa Hierarquias Raciais em Sociedade de Classes, no programa de pós-graduação da USP. Autora de Lélia Gonzalez pelo Selo Negra Edições, lançado em 2010, é organizadora de obras como A Questão do Pardo no Brasil e Dicionário das Relações Étnico-Raciais. É referência nacional em estudos sobre desigualdade, identidade e ação coletiva. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando os nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O episódio de hoje é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. Se você gosta do conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e inscreva-se em nossos canais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook e outras redes sociais. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Seu apoio faz toda a diferença. Vamos então para a nossa conversa com Flávia Rios sobre pardo. Hoje a gente recebe direto de São Paulo a professora Flávia Rios. Ela é uma grande referência para todo mundo que quer pensar a questão racial no Brasil. E ela tem comandado, orientado o movimento, orientado o carnaval de muitos debates, aí, fazendo um trabalho muito interessante, né? Hoje nossa conversa vai ser sobre o tema pardo, né? Que foi tema de um livrinho que ela organizou sobre a questão do pardo no Brasil. Mas a gente pode falar que é um livrinho pelo tamanho dele, mas pela dimensão que ele ganhou, ele ficou muito grande, né? E é bem interessante, porque se a gente pega um livro que ela organizou antes, sobre as relações étnico-raciais no Brasil, um dicionário das relações étnico-raciais no Brasil, o termo pardo não era uma referência, um dos termos que estava no dicionário. E, de repente, esse termo ganhou uma dimensão grande no debate, agora se tornou quase incontornável, né? Eu queria começar perguntando, então, para a professora Flávia, o que é isso? O que é esse negócio de pardo? Marcos, para mim é um prazer estar aqui com você. E esse tema sobre os pardos e desse livro sobre o qual você acabou de se referir, a questão do pardo no Brasil, editado pela Cult, né, que é aquela revista que a gente conhece das bancas, mas que também tem uma editora que reúne materiais interessantes em livros e faz, então, a publicação. Bem, eu organizei esse livro para escrutinar essa ideia, para investigar, para ouvir e ler em diálogo com pessoas de diferentes áreas essa temática. O que é o pardo, né? O pardo é uma classificação. A rigor, o mundo é feito de classificações e elas dizem coisas de acordo com o tempo, né? Então, como qualquer classificação, ela é flutuante, em certos momentos ela pode dizer uma coisa, em outros ela pode dizer outra, mas também existem instabilidades nos significados, né? Enquanto classificação, eu teria algo mais a dizer. Marcos, a categoria pardo tem várias histórias, é uma categoria em disputa. Nós podemos dizer, né, que ela se tornou uma categoria do Estado, ainda no contexto escravista, imperial, com a emergência do censo, do nosso primeiro censo, lá em 1872, né, que é um instituto, que é o IBGE hoje, né, e o pardo ele surge como essa categoria que tenderia a agregar ali as populações que fossem miscigenadas, os mestiços. Então, desde então, com algumas oscilações na própria história do censo, o pardo persistiu e até hoje, 2022, né, o nosso último censo, a categoria pardo se consolida como uma categoria oficial do Estado e dela derivam várias desenhos legislativos de políticas públicas que gerariam, não, que geram políticas públicas
então não dá para negar que é uma categoria oficial. Mas também pardos é uma categoria que sofreu e sofre, né, ou vive experiências de disputas por parte de movimentos sociais, por organizações políticas, né, por ativismos, etc. Então, por exemplo, os movimentos negros reivindicaram, e faz muito tempo, desde os inícios dos anos do século XX, reivindicaram a categoria parda como negros, né? Então, seria mais um grupo populacional que formaria o que os movimentos chamam de negros. Então, veja você que pardo, como classificação, também não é só do Estado, ele passa a ser disputado por movimentos e é ressignificado dentro dessas lutas políticas dos movimentos que se confrontam com as categorias do Estado. E aí é importante dizer que não é só uma disputa por disputar a sociedade contra o Estado, não se trata só disso, mas é o que se disputa, né? O que é a pergunta, né? Se disputa, então, uma imaginação de sociedade, uma história de sociedade, né? Então, enquanto o Estado reivindica a categoria mestiço para reificar uma ideologia de nação, que envolve a ideia de mestiçagem, que, por sua vez, envolveria também uma negação ou uma diminuição do papel das populações nativas do Brasil, indígenas e pessoas escravizadas, africanas, ou que tivesse por trás uma ideia de embranquecimento também, como foi documentado pela historiografia brasileira, pela antropologia e sociologias brasileiras. É fato que a categoria de Estado, então, ela está relacionada a uma ideologia de nação. Por sua vez, os movimentos que reivindicam, lutam, disputam essa categoria com o Estado, reimaginam a nação de um outro jeito, problematizam essa história oficial e demandam não a negação, o enfraquecimento de povos originários e africanos e seus descendentes, mas reivindicam uma história forte, né, protagonista desses atores políticos, sociais, econômicos e culturais do país. Então, veja você que o pardo é uma classificação, como eu disse no início, é uma classificação estatal, mas ela também vive a disputa por seu significado, é um modo de nomear segmentos expressivos da população, hoje o segmento mais expressivo, maior, numericamente maior do Brasil, mas que também vive essa experiência de disputa por sentidos de nação, por imaginações políticas também. Bem curioso, assim, que quando eu trabalhava na Unilab, alguns estudantes africanos, quando chegavam no Brasil, todos eles, na verdade, ficavam um pouco indignados de terem que responder sobre a sua cor. Uhum. Porque eles não eram racializados, não se viam a partir da cor, achavam até um pouco ofensivo a pergunta que na migração fizeram para ele, qual que é a sua cor, né? Que na experiência de Portugal não há esse tipo de classificação também, né? E você tem uma disputa também para ver, como você indicou, para que lado esse pardo vai pender, né? Mas eu queria repassar uma questão quase, porque no evento eu tive uma conversa com o Caetano Veloso sobre questão racial, né? E ele virou para mim e falou assim, a questão é quando você fala da identidade negra, né? Você não tem lugar pra gente. Ele falava assim que o negro retinto consegue uma identificação social, ele consegue ser reconhecido, mas o pardo não tem lugar, né? O pardo fica no entre, e aí ele não tem uma identificação positiva, né? E aí eu acho que volta aquela utopia também do Brasil mulato, né? Porque eu acho que, falando dessa mestiçagem, a gente tem que falar também dessa exaltação, né? Dessa utopia do Brasil mulato, que foi muito forte, né? Por um grande tempo, e faz parte da cultura brasileira também, né? Você tem razão, Marcos. A gente tem uma ideologia nacional, vamos dizer assim, do Estado varguista, né? Que ganhou mais força desde a consolidação do Estado brasileiro. E para se consolidar um Estado é preciso também uma ideia de nação, e é fato que no caso brasileiro, mas não é exclusivo do caso brasileiro, a América Latina toda fez movimentos nesse sentido, o Caribe também no seu modo,
que é de construir a ideia de uma nação mestiça, né? A ideia de uma nação mestiça é a ideia de dar uma certa homogeneidade ao país, de criar um senso original de povo e também, obviamente, de tentar meio que apagar uma história violenta, enfim. Então, tem essa dimensão, e é óbvio que se imaginar no futuro como algo novo, como algo que, digamos, de algum modo, cria uma paz de passado, né? Cria uma ideia de que não de que o passado foi pacífico, mas de que o passado passamos uma borracha por ele, né? Então tem isso. Eu acho que a construção da ideia de um povo mestiço tem a ver com a ideia de como nos tornaremos modernos, né? Como sairíamos da escravidão, do tudo que ocorreu, da escravidão, dos traumas, inclusive, e nos tornaríamos um país moderno. E que modernidade é essa que nós daríamos como povos civilizados? Então, tem esse caráter positivo que você acabou de dizer, que a nação mestiça, ou as nações mestiças, reivindicaram, né, o mestiço como uma positividade. E isso foi muito marcante ao longo do século XX, obviamente. O Caetano Veloso e todas as gerações, né, que se construíram sobre essa ideia de um Brasil mestiço, se construíram em cima de uma positividade. É fato que essa positividade de quem está nesse lugar intermediário, né, como mestiço, como a ideia de fusão, né, das raças, da mistura das raças, como algo bonito, como algo original, como algo malemolente também, flexível, etc., híbrido, se tornou algo positivo, e muitas camadas sociais incorporaram isso como algo significativo, né? Teve sim um orgulho de ser, né? Eu acho que isso é importante, porque a nação ela precisa gerar sentimentos de orgulho de ser povo, né? E que povo é esse? Um povo mestiço. Bem, eu acho e eu compreendo muito bem, e faz todo sentido quando a gente olha para o passado, de um ponto de vista generoso de quem quer entender as gerações, de quem quer entender o papel das ideologias, o papel do Estado na construção dessa ideia. Então, você tem que ver que é uma educação para isso, né? O Caetano, como tantas gerações, tiveram que ser educadas para pensarem assim, né? Os meios de comunicação reforçando assim, todo o aparato estatal reforçando essa ideia. E é muito difícil imaginar que movimentos sociais mais marginais, sem esse aparato todo, sem essas instituições todas, terem que repensar o país e dizer, pera lá, o que significa ser um país mestiço? O que significa ser um país dos mulatos e das mulatas, né? Quer dizer, um mulato é um malandro, a mulata é aquela que rebola na televisão, é a globeleza, é isso que é ser mulato? É um protagonismo sexual, é um protagonismo estético de carnaval? E as desigualdades, né? E essa mesma mulher que está no carnaval dançando com todos os holofotes, ela é empregada doméstica os outros 360 e tantos dias do ano, ela dorme num quarto e que não tem janela, ela não tem uma legislação que a proteja, ela não vai ter aposentadoria ao final da vida, o filho dela quem cuida. Ou seja, os movimentos colocaram os dedos na ferida, né? O que esconde a ideologia da mestiçagem? Quer dizer, que elogio se faz ao mestiço? É um elogio real, no sentido de todas as dimensões da vida, ou ele é um elogio que envolve uma superfície, né? Ou ele é uma forma de cooptação de certos grupos? Enfim, é um tema complexo, ele é sensível, ele é subjetivo também, porque, afinal, a nação, ela adentra os sujeitos, né? Ela não é um verniz de povo, é realmente o povo como ele deve ser construído, e é difícil tratar disso, é difícil se deslocar disso, né, das ideologias de nação, e eu acho que intelectuais, por mais inteligentes que possam ser, artistas, etc., não estariam isentos ou fora desse enquadramento. Então, eu chamaria atenção para esse aspecto, né, que os movimentos tiveram que problematizar algo que não era fácil de ser problematizado no âmbito, seja porque não tinham tanto poder como o Estado tem, seja porque também já era coisa arraigada, já estava dentro, né, das pessoas, das populações.
E, de fato, ao fazer o deslocamento, esses movimentos começaram a reivindicar a beleza para o negro, né, ou para o africano, para o descendente do africano, descendente do indígena, né, que na ideologia da mestiçagem não tinha esse lugar da beleza nem do protagonismo, né? Então é interessante chamar atenção para esse deslocamento, sim. E, de fato, quando esses movimentos fazem o deslocamento, é um deslocamento englobante, né? Então, o negro acaba que, por ser aquele que englobaria o pardo, né? Porque, na verdade, não é o preto, ele é uma categoria fora do Estado, né? Não existe essa categoria negro no censo, no Estado, etc. Então, é de fora, no sentido de ser englobante, seria englobante do preto, do pardo, etc., ou daqueles que não brancos, né? Então, você tem, de fato, essas tensões, e eu compreendo que esses deslocamentos gerem desconfortos e eles geram problematizações. Mas eu acho que era exatamente isso que os movimentos queriam, problematizar e não deixar as coisas passarem de forma ideológica, no sentido de uma consciência de Estado, né? Ou a consciência do poder. Eles queriam problematizar o lugar do poder do discurso sobre mestiçagem, e eu acho que fizeram isso com relativo sucesso. Eu acho quando eu lembro da minha infância, eu lembro de um livro didático em que a primeira vez eu vi essas categorias, assim, né? E lá tinha branco, índio, negro, e tinha cafuzo, mulato, e desenho dessas figuras. E parecia que os híbridos eram sempre meio monstruosos, sabe? Sempre tinha uma deformação, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso, porque eu acho que essa é uma questão também desse lugar também que ele é colocado também como esse lugar de uma impossibilidade. Deixa eu explicar isso melhor até, porque meu pai, ele é uma dessas figuras que foi adotada, sabe? E de repente ele ouviu, não, a mãe dele falando que não gostava de preto. Como é que ele ia se identificar como negro se essa é a parte da identidade dele que não poderia ser amada, né? Então, esse lugar tem uma complicação aí, né? A possibilidade de identificação positiva para ele seria afirmar-se negro, né? Mas isso ia contra a imagem que as pessoas que o adotaram tinham do que seria amável, né? Então, você acaba ficando numa contradição, né? Eu acho que você tem razão. Vamos voltar à coisa dos livros didáticos e depois sobre essa questão da positividade. Bem, a gente tem que levar em consideração que essa ideologia da mestiçagem, como nacionalismo político, ela não veio sozinha, ela veio de mãos dadas com uma outra chamada ideologia do embranquecimento, né? Então, o Brasil era um país mestiço, mas que mirava ser branco, né? Que as pessoas seriam diluídas no sentido de que num futuro esperado, né, muito esperado, as pessoas seriam mais claras e mais próximas do europeu. Então, era esse o objetivo. Então, sempre importante chamar a atenção da ideologia da mestiçagem andando de mãos dadas com a ideologia do embranquecimento. E aí faz mais sentido olhar para os livros didáticos, porque aí você vai encontrar, de fato, a nação sendo representada, né? E essa figura do cafuzo, do mulato, então o cafuzo sendo uma mistura com o indígena, né? E o mulato com o negro, com o preto, e isso ser, para algumas interpretações de Brasil, que não dominaram, mas que reverberaram na produção de livros didáticos nas escolas, que é a ideia do híbrido ser um tanto degenerado, né? Então, isso aconteceu, e por um lado, e o preto, o negro e o próprio indígena serem, digamos assim, bestializados e animalizados. Então, você pode encontrar nos livros didáticos mais antigos, eu digo antigos até pelo menos meados dos anos 90, quando houve de fato, depois da LDB, sobretudo, em 96, e, enfim, houve mais, digamos, fiscalização, os próprios movimentos, a produção acadêmica sobre, etc. Mas até os finais do século XX, de fato, você tinha isso, né? O híbrido com essa característica
que você chama de impossibilidade, então uma certa deformação, uma certa... E, por outro lado, o preto e o indígena, enfim, eles com essa característica mais animalescas e selvagens, né? E o branco não, o branco é aquela figura de televisão, né? Aquilo que é o que se deseja ser. Eu penso que o livro didático é um bom exercício, tem uma boa materialidade para exercitar a ideia de nação e o que era pregado sobre que povos conformaram o Brasil, né? E é sobre isso que esses movimentos incidiram, é contra isso, aliás, que eles incidiram. E aí, quando você fala do seu pai, né, das gerações anteriores, que ainda estavam sob o contexto da ditadura militar, que foi, de fato, uma das maiores propagadoras, né, do discurso da mestiçagem, signatários de várias convenções internacionais contra o racismo, mas aqui no Brasil não se podia falar de racismo. A ideia de que não se podia falar aqui, né? Mas porque afinal éramos um país mestiço, obviamente já tínhamos resolvido isso. Então a ideia de mestiçagem ela também veio para isso, para dizer nós já resolvemos esses problemas que o mundo ainda se debate sobre, né? Então assim, tem racismo na África do Sul, que horror, tem racismo nos Estados Unidos, segregacionismo, que terrível, aqui a gente já é mestiço, não temos que lidar com isso. Então, vivemos esse cenário que eu acho que o seu pai foi educado, em que, de fato, ainda as mensagens de orgulho negro, olha, o negro é lindo, Jorge Ben, né, que foi incorporando, também os debates internacionais dos movimentos por independência dos países africanos, ou mesmo os movimentos pelos direitos civis, Panteras Negras, eu sei, a música brasileira foi uma das que melhor, né, expressaram esses sentimentos e visões e representações mais libertadoras da figura do negro como negatividade, né? Então e depois os movimentos negros que para e passo estavam nessa luta política, mas que não conseguiam, digamos assim, reverberar em massa, o que a música conseguiu. De toda forma, eu concordo com você que no senso comum, no cotidiano, na vida diária, era muito difícil sair do polo negativo. Acho que hoje nós saímos, eu diria que hoje a gente conseguiu dar um deslocamento, que não é total, porque a gente sabe que muitas crianças ainda sofrem violências e violações, por suas características físicas, fenotípicas, por seus estilos culturais, estéticos, etc., mas que a gente já tem um aparato jurídico legal, uma mobilização política enorme, as redes sociais impulsionaram muitas denúncias contra o racismo, tem um debate público e tal. Então, nesse país há possibilidade maior de abertura, né? Enquanto que eu acho que da geração do seu pai, não. Eu acho que foi muito mais opressor, né? Ser negro, porque a própria família nega, porque os meios de comunicação negam, porque o livro didático nega, porque o Estado nega, né? Então ele tem uma margem muito menor para poder se movimentar, né? Então a ideia, vou negar também, né? É uma coisa meio fanoniana, né? Eu acho que a resposta é aquela que da análise do Fanon dos seus personagens, das pessoas com as quais ele dialogava para produzir Pele Negra, e depois veio a ser Pele Negra, que é isso, você tem o desejar-se ser branco e não tem como viver esse corpo negro, né, na sua plenitude, porque afinal de contas é algo, uma prisão, né? Eu acho que tem outra questão assim que vem junto, que é a questão da própria questão do que é a identidade negra. Um amigo meu, o professor Filomeno Lopes, da filosofia, acabou de publicar em Portugal um livro chamado Não Amo os Racistas Amadores. Esse livro foi publicado primeiro na Itália, e ele faz uma história, uma genealogia do conceito de raça, mostrando como é uma categoria histórica, né, de certa forma opcional, e aponta na direção meio deflacionista, né? E eu achei o livro bem interessante, uma pena que Portugal se interessou pelo livro, mas não no Brasil, mas talvez justamente por essa postura deflacionista, né?
porque aqui no Brasil a afirmação da identidade negra é importante nesse processo de luta, de uma forma que talvez nesses países que não têm história de escravidão vivenciada do jeito que é no Brasil, não seja, né? E aí eu fiz uma carta que faz parte do livro para o Filomeno, comentando como talvez os portugueses tenham inventado uma tecnologia diferente para a questão de raça, né? Lá em Guiné-Bissau eles chegaram a ter a carteira de identidade de filho ilegítimo. Você era filho ilegítimo de fulano, né? Para manter esses híbridos de alguma forma vinculados, né? Mas eu acho que esse é um ponto, né? Por que a gente precisa de falar da identidade negra no Brasil, né? Qual o lugar da política pública em relação a essa identidade, né? Olha, você faz comentários muito interessantes, porque obviamente a gente sempre precisa olhar para os problemas, e eu gosto de olhar para os problemas não a partir de um nacionalismo metodológico, que a gente chama, né? Não é só olhando para a própria nação. É claro que cada nação tem uma história, e como raça é muito central na formação das nações, independentemente de qual país, ela tem configurações muito próprias, ou seja, de outro jeito, a relação entre raça e nação precisa de ser reconstruída historicamente nação a nação, isso é fato. Outra coisa é pensar quem são os colonizadores e quais são os efeitos dos colonizadores. Bem, alguns, como o próprio Freire, né, defendeu a tese do lusotropicalismo, né, que é a ideia de que poderia ter um ethos próprio do português. É óbvio também que essa é e isso foi muito importante, essa ideologia lusotropicalista, para, inclusive, manter o Império Português, né, ou difundir a ideia, não só em relação aos países, não só ao Brasil, né, que já era independente, mas em relação à manutenção da relação e da dominação em relação aos países africanos, né, que ainda colônias ou depois nas lutas quando se tornaram ex-colônias ou países independentes. Então, de fato, ainda paira no debate público alguma coisa sobre um caráter específico do português, que eu acho um problema de partida, mas que outros chamariam, e acompanhando o próprio Freire, que é um caráter ibérico, né, que também muitos outros exploraram o caráter ibérico, que aí não seria uma exclusividade da nação do Império Português, mas Espanha e Portugal, frente às suas colônias nas Américas e em outras partes do mundo, né? E seria em contraste, então, a outras formas coloniais, como os ingleses, como os franceses, holandeses, até os alemães. Bem, isso é um debate interessante, complexo, anima a historiografia, as interpretações, tanto do período colonial quanto do pós-colonial. Então, eu, na verdade, antes de buscar um ethos para a forma colonial, eu, na verdade, gostaria de chamar atenção mais para esse lugar de historicizar as formas próprias, as configurações próprias, talvez por conta de vício de área, né, sociologia, ciências sociais, para as formas próprias pelas quais os processos políticos, econômicos, sociais se deram, né? Então, nesse sentido, eu chamaria atenção para alguns aspectos que a literatura já indicam como sendo determinantes para as configurações específicas da relação entre raça e nação, né? Uma delas, por exemplo, é o fator demográfico, o tamanho das populações que são subordinadas, escravizadas, nos territórios, e o tamanho da população colonizadora, o perfil societal dessas populações, se elas são famílias, né, ou se são homens que estão no terreno colonial e precisam, estão ali, né, formam outras configurações familiares, que é o que você falou, institucionalizadas ou não institucionalizadas, mas o fato é que há um efeito bastardia, né, se ele vai estar nomeado como filho bastardo, se ele não vai estar, se ele vai estar filho do padrinho, né, ou se o cara vai assinar
na certidão de nascimento como testemunha de que nasceu vivo, mas que no final se descobre que era o pai, né? Enfim, são formas disfarçadas, veladas, explícitas ou implícitas, mas todas respondem ao mesmo fenômeno, né? Então, para sintetizar o que eu quero argumentar aqui, é que o debate sobre configurações locais, ele é importante, assim como é importante entender padrões transnacionais. E aí você fala do livro Ter ou Não Ter Recepção no Brasil, e isso tem a ver com, digamos assim, um repertório do país ou público, né? E por que negro é tão importante no Brasil? Primeiro que ele não é só importante no Brasil, né? E aí de volta de novo o tema da importância das nações. Então, para muitas nações latino-americanas e norte-americanas também, construir a figura do negro, né, é importante, como eu disse no começo, para se contrapor ao mestiço da ideologia da nação. Né? Então, a ideologia colonial nacional reforça a ideia de mestiçagem na transição da escravidão para o trabalho livre. E aí os movimentos reivindicam em contraposição o negro como um confronto, né? Como uma categoria confrontacional, entende? Nem todas as sociedades reivindicaram, né, outras sociedades europeias, que também viveram experiências da escravidão dentro e fora, reivindicaram outras categorias, mas não menos sem afirmação. Continuaram trazendo a dimensão da afirmação desses grupos, desses descendentes, né, de africanos que reivindicam uma posição antirracista. Então, eu acho que as sociedades buscaram formas diversas de antirracismo, e essas formas podem ou não terem a categoria negro, mas elas vão sempre ter uma categoria de confrontação. Qual é ela? E aí é aquele estudo, né, meticuloso que a gente deve buscar para entender por que se reivindicou essa e não aquela. Mas o fato é que todas as sociedades, para enfrentar o racismo, precisaram reivindicar uma categoria e, obviamente, elas nunca são locais, elas são transnacionais, elas dialogam, mas elas podem dialogar com um conjunto de nações e não com outras, né? E aí isso envolve entender as dinâmicas dos movimentos, das nações e dos padrões coloniais. Eu fiquei lembrando da recepção do Apiá no Brasil, até porque ele ele não construiu inicialmente uma identidade positiva racial, né? Mas pensando agora neste livro, a questão do pardo e o tipo de recepção que ele teve, como que você vê essa recepção? É um fenômeno por si só também, de que essa conjunção política que parecia muito clara para o movimento negro, de união entre pardos e pretos, uma união política, que parecia muito claro para a geração de Lélia Gonzalez, do Eduardo Oliveira. Essa configuração está sendo problematizada? Como que você vê essa recepção? Bem, o livro tem uma recepção grande por vários fatores. Um fator é que a população parda é a maior população, né, autodeclarada no censo brasileiro de 22, então é uma população realmente muito grande, né? E ela está politizada, ela está particularmente politizada, ela sempre foi politizada, como eu falei, como uma categoria estatal, está sempre no mundo da política. Mas ela está particularmente politizada em razão de políticas públicas direcionadas a esses grupos, né? Políticas essas, aliás, que só foram desenhadas porque os próprios movimentos e a academia também reivindicaram a junção entre esses dois grupos em razão das suas proximidades, não igualdade, mas proximidades em termos de desigualdades econômicas, né, das posições que esses grupos ocupam na estratificação social, ou seja, os rendimentos, os salários que recebem, as funções que ocupam no mercado de trabalho, a escolaridade que tem no sistema educacional. Então,
todos esses fatores mais estruturais, determinantes da condição de vida, faziam com que pretos e pardos se aproximassem. Daí, de um lado, se pensar uma política pública que fosse a mesma para reduzir as desigualdades ou enfrentar essas desigualdades históricas desses grupos, e os movimentos reivindicaram isso porque entendiam também ter uma ancestralidade nessa população mestiça, ou seja, ela é também descendente de africano e ela também não vive uma branquitude, né? Porque só um privilégio que só os brancos teriam. Então, eu acho que tem esse papel que eu chamaria dos movimentos de estratégia, né? E como estratégia, ela é móvel. Estratégia você desenha diante de um cenário em que você avalia as oportunidades e as ameaças políticas, culturais. Então, eu acho que os movimentos, nesse contexto, entenderam que era uma população que precisava também, e tanto o Eduardo de Oliveira, Abdias Nascimento, Milton Barbosa, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, enfim, todos esses entenderam que o papel histórico daquelas gerações era, então, reivindicar uma identidade positiva e majoritária no país, né? Então, eles chamavam de maiorias silenciadas, por isso reivindicaram essas categorias como maioria da população, né? Isso não gera necessariamente unidade, mas gera estratégia de ação política. E aí, de fato, o livro ele surge num contexto outro, que não é só da vocalização dos movimentos, mas é quando o próprio Estado organiza políticas reagindo a essas demandas, né, para reduzir desigualdades. E aí, no momento mesmo em que essas políticas são aplicadas, surgem tensões que dizem respeito ao próprio tamanho do país, né? O Brasil é um país continental, então as percepções de cor, a construção racial, ela varia mesmo segundo essas regiões, tem impactos diferentes, e na aplicação, na aplicabilidade da legislação, vias políticas, de fato, algumas tensões propriamente, né? Então, eu acho que o livro ele chega nesse momento, no momento de direitos, né, de expansão de direitos, num momento em que não só os movimentos negros reivindicam a categoria pardo, você também tem movimentos indígenas que reivindicam, né, movimentos, principalmente uma modalidade de movimento indígena, que é o movimento de retomada, que é aqueles descendentes de indígenas que sofreram deslocamentos, seus pais, seus avós, sobretudo seus bisavós sofreram deslocamentos forçados, apagamentos, embranquecimentos significativos, e essas gerações que chegaram às universidades querem reconstruir esse passado criticamente e reivindicar a sua história. O fato é que hoje essas pessoas são entendidas como pardas, e isso torna também a coisa mais complexa, o que faz com que a gente tenha muitos movimentos reivindicando a categoria pardo e não só o negro, né? Então, a gente está num cenário mais diversificado, com mais atores políticos, com a politização via as afirmativas, né? Das disputas por vagas nas universidades, da aplicação dessas legislações para o mercado de trabalho público, né, para o funcionalismo público, mas também alguns avanços no espaço privado, das instituições privadas. Enfim, é um cenário mais complexo, mais diverso, com mais disputas, e por isso que eu acho que o livro ele chega num momento de um cenário tenso, mas também a gente precisa dizer que é democratizante, né? Ele não é só tenso no sentido negativo, né? Mas o conflito também ele é positivo porque ele revela algo que às vezes o Estado quer esconder, né? Que são as tensões, são as dimensões da diversidade do social, da complexidade do social. O social é sempre muito complexo e as categorias são sempre sintéticas, elas são sempre minimalistas frente à diversidade do mundo.
E naturalmente, esses conflitos vão emergir. Então, o livro, ele traz, por isso que ele traz tantas abordagens filosóficas, psicológicas, de sociológicas, enfim, históricas, geográficas, justamente para poder, de ativismos também indígenas, de ativismos negros, de gerações diferentes de ativismos, justamente para dar conta dessa complexidade, que não dá conta, no final, porque ela é muito maior do que a gente pode imaginar. Sempre é um lugar de tensão, né? Eu, é, eu fico pensando assim que como essas representações também são históricas, né? Que se você pega lá o filme, a série Raízes Negras, né? Negras Raízes, né? Da década de 70, na primeira filmagem, você não tinha tanto cuidado em fazer com que os personagens retintos tivessem uma continuidade de representação. Assim, você tinha, às vezes, um pai retinto, tinha um filho de cor, um casal de retinto, tinham filhos de cores mais claras, e depois tinham outros filhos retinto, na quantidade de representação dos atores, não tinha esse cuidado, né? E na versão mais recente, houve uma gradação de cores, assim, de um jeito, de um colorismo muito marcante para mim, como se houvesse um essencialismo num jogo de qualidades morais, inclusive, né? Como se a miscigenação causasse uma degeneração. Eu falo isso porque essa categoria de pardo, na medida que ela faz parte dos movimentos negros, muitas vezes ela é desqualificada como voz, né? É qualificada em termos de construção política, mas no caso como voz, ela teria talvez menos legitimidade. Isso é bem problemático, porque muitas vezes as pessoas que estão reivindicando identidade são muito mais estridentes, né? Como aquele que está entrando no grupo pede a identidade de forma muito mais forte, né? Aí tem um trecho do prefácio, do seu prefácio para o livro A Questão do Pardo no Brasil, que você fala assim: não há lugar para essencialismos, não há lugar de conforto, não é lugar de fala, é lugar de confrontação política, das formas diversas de se fazer política. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. O que eu quis dizer sobre isso é que a gente é totalmente contra os essencialismos, né? Está evidente, está explícito que toda vez que as pessoas falam de direitos e quando vou reformular. Políticas precisam ser feitas na sua operacionalização, no seu desenho, na sua implementação e até avaliação, elas precisam ter focos, elas precisam ter grupos, etc. E é fato que o Estado ele vai tender a simplificar o mundo para fazer uma ação política estatal, mas isso não pode reverberar como sendo, para as nossas inteligências e capacidades de interpretação do mundo, como se o mundo fosse aquilo que está desenhado na política do Estado, né? Ele faz aquilo para ser operacionalizável, e ele faz isso em relação a várias dimensões da vida, não só quando quer enfrentar um problema de desigualdade racial. Então, quando eu falo de que a questão do pardo não pode ser reduzida a uma questão de uma posição de locução de voz, de falar sobre, só quem é assim pode falar, ou algo nesse sentido, eu quero dizer que a política ela é construída pensando numa estratégia de enfrentamento a um problema histórico, e a gente precisa ter essa consciência desse lugar da estratégia da ação política, né? Então, ela vai ser móvel de acordo com o momento histórico, vai ser móvel de acordo com as oportunidades que o Estado pode ou não oferecer, ou as oportunidades que os próprios movimentos, os grupos e a sociedade vai construir confrontando o Estado. Então, nesse sentido, quando você olha, e o livro ele tem perspectivas mais longitudinais de pensar essas categorias, o livro vai mostrar, capítulos ali do livro, vão mostrar que essas categorias elas foram se modificando, mesmo o Estado modificou essa categoria por muitas vezes, né? Os movimentos também, e a própria política pública, ela redesenha e ela
tá muito fundamentada no fenótipo, que é um outro reducionismo. Por exemplo, os movimentos, por um lado, eles não estavam exclusivamente montados marcados pelo fenótipo. A formulação da Lélia Gonzalez, acho que é exemplar disso, que ela diz assim, a gente nasce morena, a gente nasce roxinha, ou seja, as classificações do social, quando a gente nasce, as famílias, os amigos, etc., vão nomeando a partir de vários termos, né, múltiplos termos. Aí ela diz, tornar-se negra é uma conquista, então ela vai dizer, tem categorias de nomeação do mundo social e tem a categoria política, que é o tornar-se, que é o vir a ser, né? E isso significa também que não é essencialista, ninguém nasce de um jeito, as pessoas se tornam, né? Elas vão se tornando, e o tornar-se é a dimensão política que ela quer afirmar. E aí depois ela vai dizer, olha, esse ser negro, né, esse tornar-se negro, na verdade, uma conquista, ou seja, você conquista uma categoria, você luta por ela, né? Por isso não é algo essencial, né? E essa voz que você está falando de desqualificação, dessas lutas intra-movimentos, é interessante, porque de fato é notável que no longo da história do século XX houve sim muitas tensões entre pessoas pretas e pessoas não pretas e que se configuram os negros, né, no Brasil, disputando a representação dessa negritude e tem essas tensões. Eu acho que isso merece sim ser debatido, problematizado. Várias partes desse movimento negro é formado por pessoas pardas, né? Pessoas que, segundo a classificação do Estado, seriam pardas, pessoas mestiças, né? Você vai, tem várias, o próprio Eduardo de Oliveira, o Clóvis Moura, a própria Lélia Gonzalez, ela sempre fazia questão, eu sou indígena e negra, minha origem. Então, assim, Abdias do Nascimento, enfim, Frei Davi atualmente, enfim, a gente tem uma presença, José Correia Leite, né? Então, as lideranças negras, se a gente olha ali, elas têm uma diversidade, elas não deixaram de ser lideranças negras, porque elas têm a tonalidade de pele que não é retinta. Então, eu acho que tem as tensões que você falou, e elas são fortes, elas merecem ser debatidas, refletidas sobre, mas tem também um cenário de pessoas se afirmando com mais autoridade para falar em razão da cor de pele, ou seja, eu chamo isso de política de ressentimento, né? Porque, de fato, é inegável que numa sociedade colorista, ou seja, numa sociedade que o racismo toma o gradiente de cor como critério, então, quanto mais escura a pessoa é mais desvalorizada, quanto mais clara, né, mais valorizada, obviamente que no cotidiano, nas interações, você tem uma experiência de racialização diferente, evidentemente, desde a formação educacional, na família, a vida adulta, tem sequelas, tem diferenças, tem traumas. Mas na hora de fazer a política não pode ser feita a partir do ressentimento dessas experiências, né? Ela precisa ser feita com mais, digamos assim, visão estratégica, no sentido de que, afinal, o que a gente quer com a política, né? Uma sociedade sem racismo, né? Não é só reificar experiências racializadas, etc. Então, eu acho que tem essa tensão, sim, que você chama atenção, que você reflete sobre, que é a questão do lugar do ressentimento na política, e eu acho que nos movimentos negros isso aparece também, e aparece, sobretudo, né, entre as pessoas que reivindicam o lugar do negro retinto, como o mais sofrido, etc. Né? Eu acho que para desenhos de política, enfrentamento da política, esse lugar de quem sofreu mais não funciona, né? Não é uma boa retórica, não é uma boa estratégia. Eu acho que a estratégia que os movimentos fizeram nos anos 70, ela é mais eficiente, ela é mais inclusiva e ela deveria ser mirada, né? Se a gente deveria olhar mais para esse legado, eu acho que ela é mais propositivo do que o que hoje parece ter em alguns setores mais jovens, em alguns segmentos. Que é quase inevitável perguntar como a senhora avalia esse movimento da parditude.
Eu avalio esse movimento como resultante desse contexto nosso das políticas de direitos, né? De um lado, todas as discussões que envolvem as comissões de heteroidentificação, as tensões, né, da aplicação das políticas de ações afirmativas. Eu acho que ele resulta disso, mas ele resulta também de alguns ativismos essencialistas, sobre os quais eu acabei de falar, que envolvem política de ressentimento, né, de pessoas que se afirmaram, uma espécie de eu sou mais preta e por isso sofro mais, esse discurso que tem um caráter de ressentimento. Eu acho que ele também alimentou, né, no mundo das redes sociais, esse discurso sobre lugar de fala também alimentou, né, mas, sobretudo, eu diria, os resultados e as tensões que envolvem as comissões de heteroidentificação, que tem, né, precisam existir em razão do controle da política, sua eficiência, seu direcionamento, mas, ao mesmo tempo, vive essas tensões, e eu acho que elas também são geradas porque a gente vive num país que é muito grande e a construção de negritude e de pessoas pardas também tem variações regionais muito significativas e que a política, tal como ela foi desenhada, ela não consegue contemplar essas variações regionais, né? Então, por exemplo, as populações autodeclaradas pardas, a maior parte se concentra na região norte do país e que tem uma influência, né, da presença indígena muito mais marcante do que afrodescendente. Então, você tem tensões que envolvem. Veja, isso na formação das categorias, mas do ponto de vista das desigualdades, essas pessoas estão em posições muito assemelhadas aos pretos. Então, a gente vive essa tensão mesmo de construção societal, histórica e regional das classificações das categorias, de um lado. De outro, você tem também posições econômicas, sociais e educacionais muito assemelhadas do ponto de vista da estrutura. Então, e por fim, a gente tem as agências coletivas disputando essas representações que estão nesse caldo que eu acabei de apresentar aqui, o lugar da política pública como corretora, né, como aquela que pode promover algum tipo de correção dessas desigualdades. Então, eu vejo que o Brasil vive esse momento assim interessante para quem está olhando e analisando, porque, de fato, essas múltiplas dimensões vieram à tona, elas não estão encobertas, e nisso há algo de interessante, há algo de sobre o qual a gente pode refletir, e me parece interessante falar disso. Então, esses movimentos, eles reverberam, eu acho, essas tensões estruturais, históricas, brasileiras. Eles não têm novidade no sentido das retóricas, da sua experiência no mundo da nossa realidade nacional, mas tem um espaço de vocalização novo, né, que são as redes, que gera uma amplificação do debate, que gera uma reverberação maior, um alcance maior, e mais vozes podem problematizar e questionar, enfim. Então, eu acho que tem essa novidade da amplificação, mas não exatamente novidade do discurso, né, da afirmação, etc. Eu vou te perguntar se eu vou retomar no começo da conversa. Eu falei que você é referência para o debate, você tem pautado muita coisa do que está sendo debatido. Eu quero te perguntar o que você está pesquisando agora, o que você vai lançar próximo, qual que é o seu alvo agora, para eu entender para onde que a coisa vai. Ai, obrigada, Marcos. Eu estou ainda eu estou com 3 linhas, né, de trabalho. Algumas mais antigas e outras mais recentes. A linha mais antiga e remodelada agora envolve muito a internacionalização da Lélia Gonzalez. A gente tem uma tradição no Brasil de importar muito a produção de intelectuais, né? De traduzir, de escrutinar as obras, etc. E a gente exporta muito pouco no sentido de que a gente mostra muito pouco os nossos intelectuais na íntegra, né? Quem eles são, o que eles produziram, quais são os problemas, quais são as contribuições teóricas que essas pessoas deram
para pensarmos o mundo, não só o Brasil. Então, eu estou muito envolvida com a internacionalização da obra da Lélia, escrevendo e traduzindo, escrevendo em outras línguas para o público internacional, em inglês, em francês, em espanhol, então estou envolvida muito com isso. E porque tem também uma demanda, e eu acho muito rica essa demanda em torno dessa autora, e eu quero aproveitar essa janela para difundir bastante essa autora sul-americana e brasileira, né? Enfim. Uma outra linha de investigação que eu tenho envolve os intelectuais negros e a ditadura militar, que é um tema muito pouco estudado, embora esteja crescendo um pouquinho o interesse. Eu, há muitos anos, me envolvo com esse tema, com esses intelectuais, com esses ativistas e tal. Então, eu tenho uma linha de investigação nessa área. E uma coisa que o livro sobre os pardos, né, a questão do pardo no Brasil, me trouxe, foi a linha que envolve os movimentos indígenas de retomada, né, que são, digamos assim, as lutas das gerações mais recentes em torno da sua existência e da sua ancestralidade. E eu acho que isso é uma tensão que vai crescer no Brasil, que vai envolver, inclusive, o aumento da população indígena no conjunto da população brasileira. E eu gostaria muito de acompanhar isso, documentar, dialogar em torno desse tema. Então, esse é um tema também que me move, me comove, e que o livro trouxe para, né, as expressões, as vozes intelectuais que estão no livro, que problematizaram esse tema, me chamaram muito a atenção, e eu gosto de ler, de estudar, de entrevistar essas pessoas. Não sei o que vai gerar, porque é uma coisa totalmente nova para mim, mas é uma coisa que me instiga, né? E a gente, quem trabalha no mundo da academia, né, ou da filosofia, das ciências sociais, sempre se move pela curiosidade, e eu confesso que isso é o que me traz muita, muita curiosidade intelectual, que é essa reconstrução, esse termo que eu gosto demais, que é retomada. Eu acho esse termo assim, de uma potência filosófica, política, histórica, existencial, muito grande, para além das experiências, das trajetórias, das biografias, das articulações políticas, que também são igualmente instigantes, né? Muito interessante, já é uma pauta para muita conversa. Mas eu vou fazer, então, professora, 3 perguntas que eu faço para todas as pessoas convidadas, e talvez, com certeza, não são a sua área de especialização, mas por isso são interessantes as respostas também, né? A primeira delas é a pergunta a mais simples: o que é filosofia? Eu realmente não é a filosofia. Eu não tive o privilégio de ter filosofia no ensino fundamental nem médio, né? Meu filho, por exemplo, teve esse privilégio. Mas eu acho que eu vou dar uma resposta um pouco tradicional, que essa ideia de que a filosofia é essa perplexidade frente às coisas, ao mundo, os rumos, ao mundo mesmo, a perplexidade frente ao mundo, né? Tá? Quando você vive essa experiência de ficar perplexo, né, frente às coisas. Eu acho que a filosofia é um pouco isso, né? Mas também, lendo muito a Lélia Gonzalez, que é uma filósofa, aí a partir dessa filosofia específica da Lélia Gonzalez, então, se eu quisesse dizer assim, uma filosofia independente de qualquer tempo, tradição e tal, essa perplexidade frente ao mundo, né? Agora, essa filosofia americana da Lélia Gonzalez me fez pensar que a filosofia é subversão do mundo, né? Aí eu diria que, dentro dessa perspectiva, a Lélia Gonzalez me ensinou que a filosofia é uma forma de subverter o mundo. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi aquele que mais lhe impressionou, um pouco mais lhe marcou? Você sabe que isso ela vai ser um pouco contraditória frente ao cenário contemporâneo, mas a Marilena Chaui foi minha professora
e que eu conheci, né, fisicamente, assim, falando, e ela me impressionou muito, ela me impressiona muito, né? Eu sei que hoje tem questões contemporâneas com as quais eu discordo radicalmente dos posicionamentos dela, mais os atuais, mas de fato, assim, como filósofa, como professora, como docente, como intelectual, ela é extraordinária. Então, eu diria que ela me impressionou muito, e obviamente Lélia Gonzalez, que eu não conheci pessoalmente, mas intelectualmente também me impressiona de forma muito significativa. A questão era qual o seu filósofo ou filósofo favorito, né? Mas parece que você já disse, né? Já. A Lélia é a minha filósofa favorita por questões de eu estar muitos anos voltada a ela, mas, enfim, eu gosto muito da Hannah Arendt também, é uma autora que também tem. É isso, né? Nenhuma autora está fora de problematizações, e, enfim, mas eu gosto muito da Hannah Arendt, acho que ela tem contribuições filosóficas, enfim, muito interessantes. E porque ela está entre meios, eu gosto de filósofos entre meios, aqueles que estão entre meios, fazem filosofia em diálogo com áreas de conhecimentos diversos, e não só do campo acadêmico. É nesse sentido que eu gosto. Esse tipo de filosofia que eu gosto, de filósofos que eu gosto, de entre mundos. Vou pedir para você falar um pouquinho de por que você gosta da Lélia, porque você falou um pouquinho da Hannah Arendt e é necessário, né? Não, eu gosto muito da Lélia Gonzalez, porque ela é uma filósofa de entremundos. Ela é uma autora que, digamos, tem uma formação filosófica muito tradicional, nas instituições tradicionais, com curso tradicional, professora, traduziu autores, filósofos renomados, reconhecidos, enfim, ela tem o exercício dela profissional foi muito ligado à filosofia. E a sua formação acadêmica também. Todavia, a Lélia se interessou muito por outros campos do conhecimento e fez com que a filosofia dialogasse com esses campos, como as ciências sociais, em particular a antropologia, a sociologia e a psicanálise. Mas não só, ela estabeleceu um diálogo com outras produções de saberes, né? Por exemplo, produções de saberes que não estavam no mundo propriamente acadêmico, produção do saber de intelectuais que estão nos ativismos, nas lutas políticas, e artistas, produção de saber das pessoas de conhecimentos que envolvem outras ontologias, por exemplo, os afro-brasileiros, indígenas, né, os espaços sobre os quais, a partir dos quais ela produziu e viveu também e produziu um conhecimento filosófico. Então, eu gosto dela por ela ser essa autora de entremundos mesmo, né? Dela viver mundos, viver em mundos, no entre os mundos. E isso me instiga muito. Eu acho que é uma forma de produzir um conhecimento em desconforto, em deslocamento. Eu gosto de autores que produzem a partir do desconforto. Elas não estão num lugar seguro, elas não estão num lugar confortável. E a Lélia Gonzalez se colocava em lugares desconfortáveis para escrever e pensar. E ficar em lugares desconfortáveis é exatamente você ter que aproximar, traduzir categorias de mundos diferentes e diferentes ontologias também, epistemologias e ontologias. E eu acho que fazer isso é uma das coisas mais difíceis que se tem para o pensamento. Eu acho que é uma das formas mais sofisticadas de elaborar o pensamento, porque você não elabora a partir de categorias que você foi acostumado, ou disciplinares, ou dentro de uma corrente, ou dentro de um autor só, ou de uma tradição só, enfim. Fazer esse exercício de aproximar tradições, formas de pensar, estruturas de pensamento, linguagens distintas, concepções distintas do mundo, eu acho isso extraordinário, por isso que eu gosto dela.
Tá ótimo, professor. Eu fiquei lembrando de um livro do Renato Giannini, Fellini não via filmes, em que ele provoca justamente por essa ideia, né, de que às vezes você se contamina com outras áreas, você precisa se contaminar com outras áreas para poder produzir, né? Então, também nesse sentido, eu queria pedir indicações. O que você indica para os ouvintes de filme, música, livro, o que você quiser indicar? Tá. Então, eu vou falar, obviamente, as coisas que eu gosto, né? E que eu gostei, e que eu gostaria que as pessoas assistissem e vissem, né? Eu particularmente, gosto muito do Leonardo Padura, né? Um autor que eu acho extraordinário, porque ele me faz pensar e imaginar mundos que eu não habito, mas, ao mesmo tempo, faz pontes entre esses mundos. Então, por exemplo, imaginar uma Cuba, uma Havana, as condições existenciais de viver num lugar pequeno, também sobre o impacto do imperialismo norte-americano, de um outro jeito, com uma história muito particular, que tem abalos sísmicos, ou seja, que está diante de uma experiência existencial de mundo que não é a minha, que tem outros abalos, né? Então eu gosto, sem contar do estilo e da dimensão da literatura de investigação, né? Que é a característica dele. Então eu gosto muito dessa poética da investigação e, ao mesmo tempo, da existencial que tem ali. Eu gosto muito da Carolina de Jesus, porque eu acho que ela é uma autora do detalhe. Ela é uma autora do detalhe, das coisas que as pessoas não prestam atenção em geral, né? Ou que as pessoas descartam. Então, ela é uma autora do descarte, né? Então, é por isso que o livro é Quarto de Despejo. Ela observa o detalhe, a minúcia e o que é descartado, o que não parece não prestar para a vida. E eu acho que ela nos convida a ver isso. Então, é como se ela é uma autora que nos ajuda a pensar a modernidade a contrapelo. Então, eu gosto dela. Eu gosto muito da Conceição Evaristo, porque ela me provoca a memória, a refletir sobre memória. Então, acho que ela é uma autora. Eu sou apaixonada por Machado de Assis, porque eu gosto da ironia. Eu gosto de pessoas irônicas. E o Machado, ele é ácido. Eu gosto da acidez dele. Eu gosto de literatura que elabora as palavras, parece que são cortantes. E eu gosto disso. Bem, falei algumas coisas, né, que me vieram à cabeça agora, né, da sua pergunta. Mas eu gosto muito dos filmes brasileiros mais recentes. Eu falaria para vocês assistirem A Melhor Mãe do Mundo, que é um filme extraordinário, é um filme muito forte. É um filme que está aí e que eu chamaria para as pessoas verem. Né? O Homem com H, são filmes bons que acabaram de chegar e estão aí dando uma reviravolta aí na sensibilidade dos brasileiros. Eu gosto desses. Eu gosto muito também, sei lá, do Tarantino, aprendi a gostar, eu achava um horror a estética do Tarantino, mas depois eu comecei a refletir sobre o lugar da vingança. E, por fim, um autor que eu amo de paixão é Spike Lee. Eu acho Spike Lee uma figura extraordinária. Não só pelos temas que ele traz, que eu acho que são maravilhosos, mas é porque ele mexe com a câmera, é uma coisa técnica. Eu gosto do Spike Lee porque ele desloca a câmera de um jeito que deixa um desconforto pro espectador, então é meio desconfortável às vezes, assim, não só pelos temas, que ele põe dedos na ferida, mas porque ele mexe a câmera, o jeito como ele movimenta a câmera, e aproxima e distancia a câmera dos personagens que são centrais na obra dele. Então é isso, são essas dicas que eu daria, assim, para... Eu vou dar minhas indicações, vou começar pelo livro A Questão do Parto no Brasil, organizado pela Flávia Rios. Eu vou continuar com Pro Feminismo Afro-Latino-Americano,
um livro de texto da Lélia Gonzalez, organizado pela Flávia Rios e Márcia Lima, e Dicionário das Relações Étnico-Raciais Contemporâneas, organizado pela Flávia Rios, Márcio André dos Santos e Alex Hatz. Né? Eu vou fazer mais uma indicação também, que seriam livros do Luiz Alfredo Garcia Rosa. Quando você falou do Padura, eu lembrei do Garcia Rosa, porque ontem eu estava dando aula e tinha uma aluna lendo o Garcia Rosa, o livro sobre Freud dele, sabe? Ele é um psicanalista que depois fez romances policiais, e os romances são ambientados no Rio de Janeiro. Eu comentei com a minha aluna assim, quando você for no Rio de Janeiro, leia Garcia Rosa, porque você vai investigar a paisagem junto com a narrativa do Garcia Rosa, né? Então, eu acho que são indicações que podem ser interessantes. Professora, eu queria agradecer muito a possibilidade de diálogo. Faz tempo que eu queria conversar com você. Eu acho que você é uma referência, assim, eu tô acompanhando, tô pedindo os passos para poder seguir mesmo, né? E queria deixar o espaço aberto para você divulgar o que você achar interessante divulgar, deixar seu recado, tá? Obrigado. Obrigada, Marcos. Obrigada por ter divulgado aí os trabalhos, né, que a gente fez ao longo desse trabalhos coletivos. E eu fico muito feliz de estar aqui no Filosofia Pop, porque eu também sempre quis estar aqui, né? Como um intelectual, a gente tem lugares que a gente quer deixar uma marquinha, uma conversa, um diálogo, e eu fico feliz da gente ter conseguido finalmente, da sua generosidade, não só pelo convite, mas também por formular essas questões difíceis de serem respondidas, e eu me senti muito à vontade, e agradeço muito o seu convite. Obrigada, Marcos. Muito obrigado, professora.